Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Genaro Baroni Borges, tudo bem, Genaro? Tudo bem, muito prazer em revê-lo. O prazer é todo meu. E esses meus amigos aí, com saudade. tão ilustres. Cassia Carpes. Tudo bom, Paulo Sérgio? Um abraço a todos aí, bom final de semana. Já? Sim, mas eu estou acreditando que nós temos que ser otimistas. Desejar bom fim de semana na terça-feira para a Justiça Federal do Trabalho e tudo mais. Feriado quarta, quinta, sexta, sábado. Que maravilha. Espetáculo, né, Espetáculo. Raul José Ferreira Dias. Não tem nenhum processo para ser julgado, está tudo em dia. Tudo em dia. Tá cumprimentar os nossos Sabe que me telespectadores. ligaram na quarta-feira? Não tem mais um carro aqui, está vazio o estacionamento do Tribunal Federal, aqui da quarta-feira. Toda a Justiça Federal, Federal do Brasil. Foi o Tribunal do Rio Grande do Sul está aberto, funcionando. Não, o de Justiça. Ah. Sim, O federal é que entrou na Tribunais festa. Federais do Brasil. Entrou Desde na os festa. superiores até as instâncias menos nobres. Brigadeiro, tudo bem? Sempre. Está peregrinando no interior ou está... Não, estamos andando. Candidato não pode parar, né? Eu sou pré-candidato. Muito menos. Não, mas eu tenho tido realmente um retorno muito bom, Paulo. A começar pelo próprio nosso vereador Cassia, que nos deu a honra de estar presente lá na filiação, uma pessoa como Cassia. Foi a volta à razão, né? Se for no PMDB não tem nada, não tem cara no PMDB. Só cara sempre foi aderista. Mas é verdade. Mas é verdade. Ele no MDB queria refundar o MDB, fazer um novo MDB, e acabou não vendo. Mas você vê como é que são as pessoas amigas, certo? Tanto que o vereador Walter Nagelstein estava presente, embora do PMDB, estava lá presente, prestigiando. Então, vai aqui o abraço, mais uma vez, ao Walter. O Walter tem uma rica cara de PTBista, de pedetista. Não, pedetista não tem, não. O pai dele... Mas como? O pai dele era do PDT? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. PDT. Entendeu? Uma coisa é uma Foi coisa, PTB, outra PDT. coisa é outra coisa. Brizolista. Leonardo Lamac. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Paulo Sérgio. Prazer estar de novo aqui, saudar os nossos telespectadores também. E essa bancada qualificadíssima, a minha exceção, né? E agora do seu lado, está voltando cidadão retornando do Canadá. Esse homem dos 365 dias, 187, ele passou no exterior. De quem está falando? De Ricardo Afonso. Que bom que fosse assim, né, cara? Que Não, está maravilha. te monitorando, hein? Ainda bem que tu não é funcionário público. Tem um calendário aí, Tu não tem cargo público. Não, é lá no Senadinho a gente vê as faltas lá. Tá bom. Alegria ter Ele voltado a estar aproveitou aqui. o Braulio, que fazia oposição, infelizmente faleceu, nos deixou tanta saudade, aí continua a gente lembrando dele, estou lembrando dele agora, fazia oposição a ele, aí ele não faltava. O Braulio faleceu, aí ele se soltou. Afrouxou. Afrouxou. Vê a importância da oposição. Né? Precisando uma oposição lá. É verdade. Mas vou arrumar uma ferrenha pra ti, tu vai Tá ver. bem. Eu quero continuar com a campanha Dê Nome aos Buracos da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, claro, Porto Alegre. Começamos 31 resultados, inclusive com o buraco Cassia Carpes. Opa! Foi o primeiro que entrou, delegado Stocker. Pois é, posso Buraco Cassia Carpes na frente do condomínio dele. É mesmo. O buraco eu acredito que tem, Mas mas deixa ele responder o buraco dele. eu acho que o buraco... Pelo buraco dele, responde ele. Tá? Do jeito quero que saber vai, de todos buraco vocês... O Idenir Seguin foi o maior buraco apresentado, ele estava aqui no mas programa. Buraco de 3,5 metros. Só com o delegado Stock... Buraco do Idenir Isso é cratera. Olha, continue mandando aqui que eu vou ler. Buraco, vai entrar no programa. Isso mostra que, em primeiro lugar, que ele errou a rua que eu moro. Segundo, que todo mundo, o vereador e o ser humano normal, tem que ir, isso eu aviso aqui, tem que ir para o 156, ou seja, 156. Não tem mais vereador que leve vantagem em relação ao cidadão. Não adianta cobrar do vereador, está aí a prova. Né? O vereador vai viver com a mesma circunstância dos outros. A cidade está cheia de buraco,
A prefeitura não tem uma demanda tão forte assim, às vezes não tem nem asfalto, acredito que agora já tem. E, naturalmente, o 156 é o órgão competente para nós reclamar, todos. Eu tenho mais de 30 pedidos de demanda da prefeitura. Um vereador está aqui, né? Não estou reclamando, acho que tem que ser assim. Mas o cidadão não adianta ligar para o vereador. O cidadão tem que ligar para o 156. Mas como é que está funcionando? Não tem dinheiro no negócio do asfalto e estão recapeando algumas agora eu vim de cá, eu vim aqui, eu moro aqui em Teresópolis. Nilo, que tem alguma verba específica? A 24 foi recapado. Mas deve ser... Ficou boa. Não, agora, a Protase foi recapada. já Não, está mas isso é esburacada. 30 vezes. Já está esburacada. Agora, se a campanha do programa é dar nome a buracos, vai faltar gente, vai faltar nome. A produção está pedindo para te ajeitar na cadeira. Tu está andando muito flechado. Não estou. O Renato está tirado. Não, vai faltar nome. Tu tem que ficar aqui que nem pica-pau em tronqueira. Vai faltar nome para batizar todos os buracos de Porto Eu Alegre. estava vindo a Barnasca aqui em Teresópolis, estão asfaltando agora. Mas eu tapo o buraco. Estão fazendo tapa. Não, mas e como é da buraco, Nilo, vem a da chuva 24, que é toda, eu não sei, deve ser uma verba, deve ser uma a verba prefeitura não tem específica. estrutura, não Mas tem dinheiro. a Nilo está completamente esburacada. Não, mas estão toda ela ali, estão fazendo Tão fazendo de novo? novo. Sim, tem ruas que só recapando toda ela. Foi o que aconteceu com a 24. Tapa buraco não adianta. A 24 recaparam toda. Na Guete Não resiste. fazendo ciclovia também deve ser uma verba O específica. quê? Mais uma ciclovia? Por favor. Não é possível isso. Tu és a favor das ciclovias, Leonardo? Eu sou a favor das ciclovias desde que não tenha buraco. Onde Primeiro- pode ter ciclovia? Não, e não mas só Eu acho isso. que no José do Patrocínio pode ter ciclovia. Mas Não, o que não tem. E a 7 de setembro. A 7 de setembro pode ter mas Virou ciclovia. uma avenida desse tamanho, 7 de Eu setembro. não sei o que acontece com as ciclovias, que os ciclistas não gostam de andar nelas, né? Sim, eu concordo. Tu pega ali a frente do Beira-Rio, a frente do shopping, eles andam no asfalto, e não não andam na ciclovia. Aí eu paro o carro, mas por que vocês não vão pra lá? Não, mas ali é ruim. Aí o nosso ex-prefeito, Fortunati, quis tornar a cidade mais humana, mais humanizada com a ciclovia. Um exemplo, não sei quantos quilômetros de ciclovia. Passa uma bicicleta uma vez na vida, outra na morte. Aquela em frente do Mãe de Deus é terrível, com pontos de Sim, táxi, ainda mas... tem táxi. Aquela que o Leonardo Faz o falou, funil ali que é 7 terrível. de setembro. Não, na outra, ali na Cidade Baixa. Uma rua. Não, na José Patrocínio. Já no Patrocínio. patrocínio, uma rua de fluxo intensíssimo, ela ficou. Aí então tem uma ciclovia e depois tem um estacionamento. E aí você anda ali, passa Tem de pouco tartaruga. carro na Inclusive, muita linha de ônibus ali passam. Também. É que o transporte coletivo é muito bom, então não precisa de Sim, espaço. né? Então, subterrâneo, né? tem O tudo. nosso metrô, né? Boa tarde, senhor Paulo Sérgio. Não quero discutir valores, mas estou há alguns dias assistindo notícias sobre a desembargadora aposentada assumindo função de ministra, sendo criticada porque quer o salário da função, já que voltou a trabalhar. Sei que os políticos acumulam aposentadoria estadual e federal que superam em muito o que a ministra iria ganhar. Só com uma diferença, ela iria trabalhar e o ex-político não. Ninguém fala nada, Eduardo Coelho de Porto Alegre. A Luísa. É interessante que o nome dela é Luiz Linda Valois. Ela tira o Dias do meio e o Santos do fim. E de Linda não tem E nada. ficou... Que isso? Não, uma observação. E depois do que ela fez, De também, Luiz também não tem. também de valor também não tem mais Nem nenhum. de Luiz. Porque, por favor, é um vexame o que essa senhora fez, é uma desembargadora. Quer dizer, tinha que ter Olha um aqui, ó. mínimo, tinha Não que ter um te mínimo. chamo a tua atenção a terceira vez. Vamos ficar para frente? Tá isso. Isso aí. Foi um Já melhorou. vexame. Ótimo. Foi um vexame, Dá uma olhada senão- nos monitores. Uma vexame que Genaro, essa... senão não ganha os biscoitos Zezé. Eu sei. senão fica- Será que tem hoje? Um escândalo. Num país miserável como nós estamos vivendo, e ela ainda pediu um absurdo, porque ela já ganha como desembargadora aposentada, seus 30 e tantos mil, que não é 30 e tantos, né? Aquele é o valor bruto, né? Mas não faz jus aquilo. E depois tem outra coisa, tem um teto constitucional. Não pode, ninguém pode ganhar mais do que o ministro de Estado. Então, Tu és nascido em que ano? STF. eu, sou 43. Ela é mais velha que tu. Ela é de 42. Ela é um ano mais velha que tu. Ela deve estar aposentada já, então, há 5 anos.
Pegou a compulsória há 5 anos. Eu estou há 4 anos a compulsória. Mas e por que aceita? Ela sabe as regras do jogo? Como é que aceita? Não, um horror. Só me A explica, como é que ela manifestação aceita? Não tem explicação. Não, ela foi infeliz, entendeu? Foi infeliz, pô, foi pequena. Exatamente. É, pequena, sabe aquela alma pequena? Não Como quem tem. diz, foi olho grande. Entendeu? Vou avisar. Ora, Luiz quem Linda. tem olho Luiz grande. Dona Senhora Luiz Linda, Fala lá para você. quem tem olho grande não entra É como dizia o Chico Anísio, estou aqui para me arrumar. Bem atual. Bem Mas atual. depois, filho de quem vem, que teoricamente teria que saber que tem um teto condicional, ela também, provavelmente, quando no desempenho da atividade, teve o rebate do teto, porque algumas vantagens que foram concedidas, bate no teto e rebate. Está nos corrigindo aqui o Emílio Papaléu, meu amigo Emílio Papaléuzinho. Sim. Nosso querido amigo. Caro Paulo Sérgio, ilustres membros da bancada, parabéns pelo programa. Apenas uma correção. As varas do trabalho e o TRT da 4ª Região funcionaram Viu? normalmente, inclusive nesta sexta-feira. Muito bem. Parabéns. Abraço. Então, muito bem. Parabéns. Muito bem. Parabéns. Muito Que bem. deve estar no jogo nesse momento, né? Do Inter. Então, não, está assistindo o programa? Tá É cedo ainda, cedo ainda. Tá cedo. Cedo ainda. Agora, Paulo, em relação ao... Não, o jogo é 7h15, Nosso não é? telespectador falou que não... Aliás, o Papaléu tem que vir ao programa, né? Ele é participante efetivo, até não sei porque tanta ausência. Nosso A telespectador... Vânia esquece. Olha aqui, ó, o Papaléu tem que fazer uma média com a Vânia. Isso aqui, mando flores para a Vânia. Bombom. O nosso telespectador disse que não viu manifestações sobre o teto que o Genaro comentou. Eu vi as críticas à ministra falavam não só do caso dela, mas de um respeito ao teto que é diariamente, em inúmeros casos, pelos 3 poderes É desrespeitados. constitucional, tá lá, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Mas tem Supremo. muita gente ganhando. Sim, mas são distorções, Paulo Sérgio, que não Muita pode acontecer. gente. Não, mas Alguma coisa além tem que ser Nem feita. justificar o pedido dela, Não, né? claro Porque que não. alguns estão fazendo errado que ela vai achar Mas que no pode caso falar. deve ter chegado lá. carro, não sei o que, Não, sei o não, que, sei e o o que. pior é que Deve eu ter vi... chegado lá, alguém Eu disse, vi ó, pega aí que postagens, estão pegando. vamos dizer assim, da turma que apoia, né? Aquele tipo de ir apoiando, porque realmente é importante, porque tem outros que eu vi o cara, não, mas tem outros que ganham, por que ela não pode ganhar? Ela aproveitou o trabalho escravo, pelo amor de Deus. Não, e a justificativa As pessoas dela sofrendo. de que não ia esse salário dá para eu viver como ex-desembargadora, que eu posso andar de chinelinho, viu que ela disse isso? aí- Agora, como ministra, como é que eu vou me vestir? Não, Tu pelo é amor de ex-desembargador, Deus. tu anda de chinelinho. Não dá. Eu ando À vontade. olha aqui, ó, Gabardine. roupa de grife, Também, grife. Grife. Gripe? Roupa de Parece que grife. essa tua jaqueta é XT. Chicão Tofani. Não. Isso aqui é uma jaqueta de grife, não é pouca coisa. Boa tarde. Não tem dinheiro para nada, nem para tapar buracos, mas com razão. Mas como então um grupo de dança? Deu alguma notícia disso aí? Renato Nunes da Silva. Grupo de dança. O que tem o grupo de dança? Acho que deram dinheiro para o grupo de dança aí. Hein? Não, você não A ouviu falar prefeitura nada. deve ter dado dinheiro para o grupo de dança aí. Não ouviu falar nada. Esclarece melhor, ô Renato Nunes, que eu não ouvi falar nada de grupo de dança aí. Boa tarde, Paulo Sérgio. Eu, Cassiac, segundo ouvi na rádio pela vereadora Sofia Cavedon, subiu em caminhão do sindicato para apoiar greve. Nunca me enganou, baita petista na trincheira. Subiu no caminhão, é bom. Subiu no caminhão? Mas não era para apoiar o sindicato. Tu subiu em caminhão? Não, tinha um caminhão na frente da Câmara e muitos vereadores foram lá conversar com o pessoal. Então nós fomos lá. Tá? Tem que dialogar, estão em greve. Em não cima tem- do caminhão não tinha outro lugar para dialogar? Sim, mas o que eu vou fazer? Mas fizesse Isso não quer esses dizer que eu seja de esquerda nem de direita. Mas fizesse esse curso em cima do caminhão? Não, só solicitamos lá, apoiamos a Eu vim aqui manifestação. pedir para vocês não subir no caminhão. Não. E quem é? Qual é a greve? Qual é o sindicato? Dentro dessa greve, Paulo Sérgio, eles vão A onde... Sofia Cavedon está gozando. Mas contigo. qual é o sindicato? Eu sim, estou em greve. Na do município. questão extra-municipal, eles estão vivendo mais dentro da Câmara e o desembargador aqui. Brigadeiro.
testemunha, eles vão lá pegar o apoio dos vereadores, conversar com os vereadores, querem terminar a greve, o prefeito não quer, eles também não querem, foram para a Assembleia e nós estamos... Mas por que eles não vão no gabinete? Vocês vão para Itubaia para cima do caminhão? Não, eles estavam lá, eles vão no plenário, eles vivem mais no plenário do que lá junto. É claro, não trabalham. Estão em greve. É uma maravilha, é uma greve, o sujeito ganhando. Quer dizer, tu faz greve, não trabalha e chega no fim do mês está o teu salário. Claro que está atrasado agora, mas vai receber. Não, que greve é essa? Eu quero fazer greve também. Inclusive, quero complementar. Na última sessão, quarta-feira, 19 vereadores, ou seja, a maioria da Câmara, quer que vote. Vai ser votado nas comissões. Esses 40 dias que o Marquesan disse não vão se acertar, não adianta nada. É tempo perdido. Então nós vamos votar nas comissões, quem tiver maioria, que ganhe. Ou seja, a maioria, a Câmara não pode ficar sangrando como está. Vai votar o quê, Cassiano? Tem os projetos do Executivo, que mandou para a Câmara, mas eles não se entendem e a Câmara tem que resolver essa questão. Tem que votar sim. A Câmara está de greve também, em certa medida? Como? A Câmara também está de greve em certa medida? Não, a Câmara que vota essas medidas, esses projetos do governo. E por que não vota? Porque o governo não quer. E automaticamente nós com 19, com maioria, protela, são 36, 19... Tenta renegociar. Quem tem a maioria? Nós, quem? Não, a Câmara. A Câmara, 19 vereadores, entende que deve votar, não esperar mais a negociação, para terminar a greve. Isso nós aprovamos quarta-feira. Então agora vai para as comissões, na CCJ já passou, mais 2 ou 3 comissões e vão para o plenário. Quem tiver a maioria, vence. A Ieda Cruz estava recebendo 60 mil e poucos reais a mais dias atrás. José Schaefer, de Cruz Alta, lá da tua terra, tia. Tá errado. Mas ela é verdade, tá ela errado. abdicou. O que eu soube é que ela abriu mão. Ela abriu mão do A regra é que eu saiba. Ela abriu mão tu tem 1, 2, 3, 500 fontes. Bate no teto e procede o rebate. Então, vamos supor, o desembargador ganha 30 mil, vai para um cargo público qualquer, passa a fazer jus a mais 20 mil. Ele só ganha mais 2 até chegar ao limite do ministro do Supremo e o resto retorna, rebate. Essa é a regra que está na Constituição. Tudo que sair dali é absolutamente ilegal, não fosse imoral. Desde que não seja auxílio moradia, auxílio alimentação. Isso aí é outra coisa, o auxílio moradia. O auxílio moradia é uma excrescência. Sim, mas pode, se for, passa. Né? Estão pagando, mas passa do teto. Pois é. Eu acho o auxílio moradia uma barbaridade. Eu já acho que ele traz uma economia bárbara para o país e para os estados. O quê? Porque está todo mundo deixando de se aposentar para ficar com auxílio moradia. Mas não precisa. Conheço um monte de amigo meu que são procuradores, promotores, desembargadores que não se aposentam porque ganham auxílio Mas não precisava auxílio moradia. Se não entra um desembargador ganhando o que ganha não precisava auxílio moradia. Tu tinha outras vantagens. Não, mas aí incorpora o salário e leva na Não, incorpora. Não, incorporar não. Incorporar não. É que existem outras vantagens que quem está na atividade tem. Por exemplo, o que denominam aí o pé na cova, quando o cidadão completa o tempo de serviço, isso é que tu fala, quando completa o tempo de serviço para a aposentadoria e permanece na atividade, ele tem, com benefício, a isenção da contribuição previdenciária. Isso dá 14% a mais. Agora viu o coronel, o Krukowski, dos bombeiros aí, que se aposentou, ele entrou em férias botando uma pessoa no lugar dele, ele voltou, ficou revoltado, se aposentou com 52 anos, eu acho. Um murinho, um garoto, vocês conhecem ele. Ele, inclusive, é engenheiro, só tinham 2 bombeiros engenheiros, o resto tudo é advogado dos oficiais. Essas aposentadorias da Brigada são escandalosas. Com todo respeito que me mereçam. Com todo respeito que me mereçam os brigadeiros. Não é moral nem ético. São homens aí de frente, são homens que estão enfrentando a criminalidade. Mas e aí, tu acha que ele deveria não se a lei permite? Não, então vai querer que ele se... A lei está errada. Eu não estou criticando ele, eu estou dizendo que não, a lei, claro, moral e não é ética. Eu também, se tivesse lá, teria me aposentado nas condições dele. Claro. A lei está errada. É evidente que o problema isso aí, mesmo que mude a lei, até que o processo se regularize, que vai levar quantos anos? Né? Eles são praticamente obrigados a se aposentar. São obrigados. Nós já queimamos 3 gerações, vamos queimar outras tantas sem problema algum.
O CREMER saúda a reabertura de leitos psiquiátricos para crianças e adolescentes. Finalmente, uma ação efetiva que busca atenuar os efeitos da política equivocada que há anos é aplicada na área de saúde mental. O CREMER vê a medida como manifestação de solidariedade aos pacientes e familiares. CREMER, estado de alerta pela saúde. Sabe aqueles planos que você quer realizar no futuro, Afonso, que tu tens realizado agora constantemente? A Unicred tem a solução perfeita para você e sua família. Aproveitem a vida com o máximo de tranquilidade. O Precaver é o plano de previdência privada com as melhores taxas de administração, oferecendo a oportunidade de investir no futuro com segurança. Procure a unidade de negócios da sua região para o seu futuro. É necessário que você tenha um plano de previdência como o Precaver. Unicred, mais valor para você. Boa noite, Paulo Sérgio. Gostaria de ouvir dos presentes opinião sobre a entrevista do pré-candidato Bolsonaro à jornalista Mariana Godoy, de Lom Camilo. Alguém assistiu aqui? Não. Eu assisti um pedaço, mas eu acho que eu sei qual é o âmago dessa questão aí. É que foi feita uma pergunta sobre economia, né? E o Lula entendia de economia? Entendia. Tanto é verdade que pode ver o inventário da mulher dele, 11 bilhões. Entendia muito mais. Não, milhões. A Dilma entendia de economia? Sim, agora ele deu no que deu. E tu quer mais um que não entende? Não, tia. Mas segundo o Genaro, Lula entendia de economia. Mas vem cá, o FHC entendia de economia? Não, ele se serviu do cara certo. Entendeu? Então, eu vejo assim, eu acho que é uma discussão vazia, tia, certo? Eu não estou apoiando um nem outro, certo? Mas se faz uma discussão rasa, certo? Muito rasa. Raso é o conhecimento, certo? Dos assuntos. Tudo bem, tia, mas a discussão não é uma... Eu vejo assim, não é uma discussão elevada. Eu acho que tem outras coisas que se deve, inclusive... Então nós estamos esperando dele uma discussão elevada. Muito uma bem. entrevista elevada. Sim, ok, mas ele é o jeitão dele. Não estou defendendo ele, não. Não é o meu candidato. Qual é o seu? Não tenho. Eu estou esperando. A maioria da população está esperando. Estou esperando. Agora, certamente não será o Lula, certamente não será o Ciro Gomes, certamente não será a Marina. Tá, Alckmin ou Bolsonaro? Alckmin ou Bolsonaro? Tchê, eu fico com o Bolsonaro. Eu não tenho essa dúvida, ao contrário. Eu fico com o Bolsonaro, porque o Alckmin, ele representa toda essa gama de socialismo que está dentro do PSDB e que foi o que permitiu a chegada do PT ao poder. Deixa eu dizer Eles abriram mão. Só que certo? São Paulo, o PT não meteu a mão com eles, né? Até hoje. Sim. E outra coisa, ele já tem 2 mandatos e meio Sim. com um governo sem ter nada o que dizer dele contra ele. Não, tá certo. Né? É uma administração limpa e é um homem corajoso. Ele pode ser uma pessoa... aquele estilo dele educado, que alguns confundem, mas ele é firme nas posições. Quando tem questões de segurança em São Paulo, ele nunca tem dúvida, nunca fraquejou. Ele sempre tomou a atitude que tinha que tomar. Agora, o outro é um maluco que vai nos levar a mais uma aventura, de respeito à sua opinião, mas é um maluco que vai nos levar a mais uma aventura que o Brasil não resiste mais a aventuras. Não, mas eu tenho a impressão Chega que de até aventuras. lá eu acho que ainda vai... Mas só para dizer, o Alckmin tem uma origem de Mário Covas, de gente que também tinha um passado de respeito também, né? O outro é uma coisa que não E o Dória não foge muito disso. Esse tá fora. Não foge muito disso. É um Collor... É outro louco, é outro aventureiro. É um Collorzinho que está por aí. Não vou dizer, não é louco, ele é um aventureiro. É um Collor que está aí. Não tem base, não tem história. Não tem história. Ninguém cai de paraquedas, ninguém chega a presidente da República de Paulo paraquedas. Sérgio, para o governo Temer, mais uma medíocre não faz diferença nenhuma. Já entrou com mão grande. Abraços, Milton Lacala. A medíocre é Luiz Lima. Sim. É a Luiz Lima. Não, mas é uma coisa, né? A capacidade de escolher mal que tem o governo Temer não existe coisa igual. O ministro da Justiça deu a declaração que deu e o presidente da República não É um absurdo que ele fez. É um absurdo. Ele pode até ter informações específicas, importantes. E não deveria divulgar se tivesse. Mas não pode. Mas deveria tomar as providências. Claro, divulgou e não tomou as providências. Pior ainda. Ou foi responsável. Ele fez o que não devia e deixou de fazer o que O que ele viu, exatamente. Ou ele é irresponsável ou prevaricou.
Pronto, simples assim. Qual é o partido dele? Ele não tem partido, ele é da administração, ele é procurador, né? Ele é da área jurídica, é procurador, ele acho que não tem vínculo, acho que não tem vínculo político, não sei. Mas parece que ele vem da área jurídica. Agora, você sabe que nós estávamos discutindo exatamente sobre esse ponto. E o doutor Alfonsin tem essa... Será que ele queria mandar algum aviso para alguém? Deixa a pergunta no ar. Está chegando aqui uma série de nomes e buracos em Porto Alegre. Vou Quem, o ministro? revelar no fim do programa. Será que ele queria dar um aviso para alguém? O ministro? Por que ele falou um negócio daquele? Tinha uma responsabilidade do tamanho do bonde. Absoluta. Eu acho que é um despreparo para o cargo, né? A pessoa... Ou isso. É um despreparo. Isso. Do jeito que vai esse governo Temer, eu estou mais para despreparo do que dele tenha feito caso pensado. É um despreparo, porque ele compromete o próprio governo no momento que ele faz uma coisa dessas, né? É como a Luz Linda. Agora, veja bem, nós temos que começar a contagem regressiva para o final do governo Temer. Mas o grande problema que se tem é quem em 2018. Surgiu aí o Henrique Meirelles. Não. Surgiu aí o Henrique Meirelles. Mas não tem expressão. Mas nem poderia. Eu acho que uma pessoa que a ministra está fazendo não poderia dizer que é candidato a presidente, fica comprometido. Fernando Henrique foi assim, fez o mesmo caminho. Fernando Henrique fez isso. Infelizmente, Alfonso, nós vamos ser enganados, não é a porque aquele mesma período coisa. eleitoral ali só pode falar sobre a candidatura ou pleito naquele momento que for por rádio e televisão. Tá certo. Aquilo ali, na maioria das vezes, ou quase todos, ou todas, é uma ficção. Ou seja, a população ali é enganada, porque tudo aquilo que se fala de saúde, segurança, educação e outras coisas mais, nada acontece nesse país. Então, infelizmente, a política está nesse sentido. Se bem que essa eleição, ela, pelo quadro que está aí, do ponto de vista da legislação, ela vai ter essa espetacularização. Exato. Isso vai ser uma eleição mais de corpo a corpo, mais de tete a tete. Porque não vai ter, porque eles não vão ter dinheiro. Financiamento empresarial não vai ter. Não vai ter empresarial. Quer dizer, o PT roubou tanto que ainda deve ter dinheiro. Né? O PT roubou 36 muito. anos de... O PT tem muito dinheiro lambuja. ainda para gastar. O PT ainda tem gordura, né? Caixa. Tem caixa. Mas será que não Enfraqueceu gastaram bastante caixa? no marqueteiro. Será que não gastaram? Não, mas é muito. Só a viúva deixou 11 milhões de... A viúva. Mas o PMDB também tem. Só o GDL tinha 51 milhões no parlamento. Mas, ali, aquilo devia ser uma reserva de campanha. Mas essas coisas, né? Eu ia falar no GEDEL, essa notícia do piloto da família, o piloto da família que está tem função dentro do gabinete do irmão dele na Câmara e que ninguém viu ele por lá até hoje. Nunca viu. Também nem viu lá no gabinete que teria em Salvador. É o piloto, mas é uma coisa. Quer dizer, o Brasil, por onde se mexe, por onde se olha, é essa tragédia. Mas, Alfonsinho, pode um deputado custar quase 200 mil reais por mês? Que é o custo do Por falar em deputado? 200 mil reais por mês, olha o que está dizendo aqui a Salete. Boa noite, Paulo Sérgio. O teto salarial inclui também penduricários? Pergunta ela. Por que os juízes ou ministros supremos chegam a ganhar 200, 300 mil reais ou mais por mês? Não sei se ganha Salete. isso. Não, teve um caso de um juiz no Mato Grosso, né? Que foi 500 mil Estou falando em reais. ministro supremo. Não, o que aconteceu, o ministro Supremo não deve ter acontecido, porque o ministro Supremo não recebe esse auxílio moradia, Não, o essas Supremo não coisas. recebe. O que aconteceu em alguns casos de desembargadores, juízes em várias, é que houve um Retroativo. mandaram pagar esses... Alguns atrasaram, algumas coisas... Não, mas algum não. São 700 mil, 500 mil. Então, beleza. e que foi pago parceladamente em alguns casos e outros foi pago de uma vez só. Aqui, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, aliás, no Brasil todo, mas no Rio Grande do Sul especialmente, que o Marquesão vivia batendo e chegou a entrar com ação popular contra o presidente Léo... Contra o presidente Lima, que mandou pagar o famoso PAI, que é o Plano Autônomo de Equivalência, né? Curiosamente, quer dizer, é uma coisa surpreendente. Sabe que o prefeito entrou com ação, e eu posso falar de cavaleiro porque eu fui o relator de um agravo interposto por ele, né? Porque eu não recebia o PAI. Quando eu entrei no tribunal, eu entrei em 98, o PAI era pago até meados de 98. Então, eu era um dos poucos que não estaria impedido para decidir aquela questão. Muito bem.
decidiu um agravo de instrumento. A ação foi julgada improcedente. Ele não recorreu. Ele entrou com ação contra o presidente Léo, uma ação popular, e contra todos os magistrados do Rio Grande do Sul que receberam. E agora ele desistiu da ação. Quer dizer, ele tinha convicção quando entrou com ação dizendo que o pai era ilegal, ou agora que desistiu da ação? Veja bem que esse homem não é confiável. Não concordo. Sabor, então não concorde. Que ele não é confiável, não concordo. Eu acho que ele é confiável. Pode não gostar da administração dele. Não, mas eu não estou falando da administração, eu estou falando da conduta dele, que entra com ação. Não, mas não sei por que lá pelas tantas... Por que ele desistiu? Não sei. Desistiu. Porque agora é vitrine, né? Quer se imaginar. Claro que é. Sabor irresistível, tu que estás vindo lá do Canadá, sabor irresistível, viu, Ricardo Afonso? Qualidade que vão te surpreender. Tu vai experimentar as linguiças e salsichões, os alimentos Castro, lá de Pelotas. Um espetáculo. Disponível em toda a rede Zafari, qualidade desde 1960. Aliás, os alimentos Castro são extraordinariamente bons. É verdade. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Raquel Campani, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, do Instituto Oncológico Kaplan. Vamos à doutora Raquel. Fale, doutora Raquel. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia. A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Roussy em Paris. Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lesões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. Boa noite, doutora Raquel. Que profissão mais boa é esta de grevista, hein? Ganha para transformar nossas cidades em campo de guerra. E aí vai. Quando estiverem na fila de desempregados, lembrarão o quanto é bom ter um emprego. Carla. E ganha para isso? Ganha para fazer greve? Ela está dizendo aqui, né? Estou dizendo, e ganha para fazer greve. Não precisa auxílio moradia, auxílio de todos os tipos e de diversas formas. O sistema está tão corrompido que estes maus políticos fazem até... Os políticos fazem e até falam o que querem. Jair Cruz. Que deve ser o caso da ministra. Mas vamos fazer uma consulta aqui para o nosso brigadeiro, que é especialista em segurança. Esses dados que saíram no fim de semana da redução de homicídios e de latrocínios em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, são reais? Eles representam a melhora, efetivamente? Não, eu tenho meu entendimento, né, para não usar a minha leitura, o meu entendimento... Leitura é uma expressão petista. Se deslocou só. Uma expressão petista. O meu entendimento... Lá do jornalismo petista. Assim, é o seguinte, o latrocínio realmente ele diminuiu. E o porquê que aumentou o assassinato em si, o homicídio? Ele aumentou porque a guerra entre o tráfico aumentou. É a guerra de guerra. Entendeu? Então, o assalto seguido de morte, né, esse realmente caiu. Até não tem se visto falar. Até porque... metropolitana. Até porque... Se deslocou, saiu de Porto Alegre. Já foi Cachoeirinha, agora vai para Gravataí e vai se deslocando. Vai se deslocando. As cidades são praticamente juntas, é a mesma coisa. Cidade. Então, os índices de criminalidade, eles infelizmente são dramáticos. Mas eles, na verdade, a grande maioria se resume a uma briga de gangues. Mas é dramático. Não. Mas esse índice de 32 por 100 mil, não é que é esse, né? Sim, o nosso índice. O 100 mil... Comparável aos outros estados ou... Não, tem cidades piores e cidades melhores do que Porto Alegre, em caso de cidade, né? Agora... Em relação ao número de homicídios por 100 mil habitantes. habitantes. 100 mil, que é o índice que usam no mundo, né? É o índice mundial. Então, o que a gente... E agora saiu, e inclusive eu estou me debruçando com mais cuidado, justamente sobre esses últimos que foram
inclusive do mapa, né, da violência, porque realmente são números que chocam. E segurança pública é o primeiro, certo? Se você não tem segurança, você não tem saúde. Se não tem segurança, você não tem educação. Tem nada, absolutamente nada. Você não pode ir para o hospital. E indelegável. Não um dá. serviço público indelegável. Indelegável. Né? Pode terceirizar. Aí você tem todo um trabalho, por isso é que hoje o efetivo, né, dos guardas da segurança privada, hoje no Brasil, é mais do que o dobro do efetivo das Forças Armadas. Certo? Por quê? Porque cresce a cada dia, certo? A necessidade de Porque você foi ter... significativo aqui, eram 500, não sei o que, baixaram para 400 e poucos. Mas não fica feliz, não, que... Não, mas é isso que Foi uma anomalia essa redução. Agora, isso aí passa direto... Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Porque foram várias atitudes do governo estadual em relação a isso. Aumentou o efetivo, criou estratégias que não tinham antes. Mas é um cobertor curto. Traz o efetivo não, é lavar gelo. Traz o efetivo para a capital, falta lá no interior. Aí a bandidagem vai para o interior. Se desloca. E outra coisa que eu ia dizer, esse tema da segurança passa pela revisão do caos prisional. Porque de nada adianta as forças policiais prenderem... A solução é botar na cadeia essa gente. Não tem outra solução. Mas não tem cadeia. Não, eu estou dizendo, a solução é saber que vai para cadeia ou menos, né? Não, isso não atemoriza mais. Não, hoje não. Isso não atemoriza. Os caras estão com a Gente, olha só, hoje aquela Kalashnikov. Olha só, hoje, nós tivemos uma fuga do presídio estadual por um buraco. Em Sarandi, né? Em Sarandi. Nós tivemos um assalto ao banco de manhã cedo. Cerro Grande. Taquari. Não, aqui na Zona Norte. Cerro Grande teve. E teve, ou seja, eles são Tudo com fuzil. todos armados, entendeu? Violentos. Não tem mais amador. Não tem, tia. Não tem mais amador nenhum. A turma estava esperando fora e Isso. enfrentou os guardas prisionais lá, o pessoal da SUSEP. Dando proteção. Lá, dando proteção. Ou seja, tem método. Sim. Entendeu? Tem elaborado, programado. Acabou o romantismo. Acabou. Sim. Entendeu? Então, é um negócio que realmente... O bandido do filme terminou. Por isso que eu chamo esses políticos ladrões de serial killers. Eles estão tirando dinheiro da saúde. Sim. Estão tirando da dinheiro segurança. O caso do Rio de Janeiro educação. Tirando dinheiro do presídio e tudo. O caso do Rio de Janeiro é uma coisa terrível, né? Isso aí, o dinheiro que foi conseguiram quebrar um estado. Quebrado de uma Aqui no maneira Rio Grande do Sul não tem esse problema. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos o desastre do PT, né? Que deixou o Estado nessa condição. Né? Agora não tem roubalheira. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem foi que governou o Rio de Janeiro? Tanto a prefeitura como o PMDB. O PT não governou lá? Não. Mas não precisa PT lá. Lá basta o PMDB. Chega o PMDB. Aqui é o Luizinho, tudo é PT. Não é só PT. Quanto tempo governou o PT? Não lá? é só... Aonde? No Rio? Não, mas não precisava. Se vai para o PT, talvez até o PT fosse menor que o PMDB. O PMDB é muito mais ladrão que o PT. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a maior parte dos governadores Mas aqui não tem problema. Aqui nós tivemos... Aqui nós tivemos petistas ladrões aqui? Não tivemos petistas ladrões, mas incompetentes que deixaram o Estado no estado da forma como deixaram. Mas não é só, não acho que não é nenhuma questão só de incompetência, é de visão de Estado também. Por exemplo, vou dar um exemplo. O governo do Estado contratou 12 mil professoras. E aí vem essa discussão que nós estamos tendo aqui. O que é mais importante que o Brigadeiro falar? Segurança, que é básica, uma revisão do sistema prisional, né? Ou uma educação, ou incharmos a educação pública. Eu não sei, eu acho que a gente pode repensar o sistema educacional, comprar vagas na iniciativa privada, por exemplo. Porque esses 12 mil professores que foram contratados vão trabalhar 20 anos, média de idade deles. E vão viver mais 40. Exato, eles vão ficar 20 anos na ativa e 30 inativos. Essa conta não tem como fechar. Vai ficar mais. Então nós temos que discutir só para explicar, o tamanho do Estado. Eu acho que ele está explicando aí. Contratados. Não é permanente. A Assembleia, a cada ano, tem que renovar o contrato
desses. Isso. 10, Contrato 12. que eles chamam de emergencial. Caso contrário, falta confere, professor. 12 É mais mil. fácil contratar. Que eles chamam de emergencial. É mais que, fácil na verdade, contratar. se torna permanente. É mais fácil contratar do que fazer o concurso público. Então, Eles são seletistas. Se esses contratados não forem recontratados, vai faltar professor na escola. Então, cobertor curto. É uma dicotomia. E aí a discussão que eu não vejo ser travada no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul, que é qual o tamanho de estado que nós precisamos, Sim. neste momento, em face dessa crise. Eu não tenho dúvida que isso passa pelo Estado Leviatã, é enorme. Entendeu? Não há dinheiro. Entendeu? Não há dinheiro que sustente tudo isso. Não tem jeito. E tem questões básicas. Uma vaga na iniciativa privada de ensino custa muito menos que uma vaga pública de ensino. Paulo Sérgio, não adianta nada, os políticos todos gostam de um por fora. O presidente da Câmara de Vereadores em Brasília, foram fazer uma viagem exterior com pagamento... Câmara Federal. Deputados. É Brasília Federal. Câmara dos Deputados. Câmara dos Vereadores. Câmara dos Deputados. Tem. Nem isso que eu Brasília é um Câmara estado também. distrital. É a Não, mas eu estou entendendo que a viagem que foi feita pelo... Em Brasília, a Câmara dos Deputados em Deputados, Brasília. é que tu lês vereadores. Eu li vereadores. Bom, agora eu li nós errado, estamos- então, aqui. Vocês me atordoam. Não sei. Vou fazer uma viagem ao exterior. É que o vereador está aqui, está cheio de buraco de vereador aqui. Fazer uma viagem ao exterior com pagamento pelo governo. Foram 9 deputados, amigos, pagos pela Câmara, com o dinheiro da Câmara. Da Câmara, $650 de diária. Não tem jeito mais, Armando Machado. E pior que levou uns papagaios de pirata ainda. Não, levou. E o comentário deputados do, e como é o nome papagaio, do não líder, chega gaúcho de como é o papagaio de nome do pirata. líder do PMDB? Tem um nome diferente. Do como é? PMDB ou do DEM? PMDB, eu acho que é o... como é o- Vanderlei? Não, o outro. Que gravaram um vídeo dele sem ele saber, ele falando que tinha que acertar o negócio das diárias, porque ia ficar mal essas diárias dessa viagem, em vez de 6 tinha que ser 4. Não viram essa gravação do deputado? Eu não estou lembrando o nome dele, ele tem um Não dá nome. para olhar mais essas coisas. Os legisladores desse país usam os sistemas públicos para benefícios dos seus conluiados. Brasília é a escola do crime, não os presídios. Pois país sem liderança honesta não tem moral. Ernie Klasman, de Sapiranga. Correto. Perfeita É observação. uma descrença geral, né? Perfeito. É uma descrença geral. Por isso é Exatamente. que você não vê movimento nenhum. Quer dizer, Sim. nós tivemos aquele fenômeno de 2013, que foi aquela que mexeu com o país todo, né? 2013, né? Sim, foi. Começou em 2013. 2013, que mexeu com... Hoje você não vê mais nada. O povo está desacreditado, o povo está desencantado, o povo está desesperançado. Esse que é o grande... Isso é um risco muito grande para a democracia. Não, É mas- muito perigoso. isso. Perto de Sapucaia, Alckmin é mais do mesmo. Esse senhor de casaco azul, que se chama Ricardo Alfonsin, está falando bobagem. Meu voto já era do Brigadeiro, agora está lacrado para o Brigadeiro. Mas o Brigadeiro não está concorrendo com o Alckmin. Quem sabe? Não, mas ele abriu para o Alckmin. Não, abriu para o Bolsonaro. Ele abriu para o Alckmin e ele pro Bolsonaro. Não, ele disse que ainda não tem candidato. Não, entre Quem os que dois. disse? Entre os dois, o Houve Brigadeiro. uma comparação entre o Bolsonaro e o Alckmin. Entre os dois, entre os dois está atenção. certo. Entre os dois está certo. Este Marquesan mentiu, é o pior prefeito de Porto Alegre. Já teve votos para ganhar a eleição e decepcionou todo mundo. Tácito de Mas Porto não Alegre. fechou nenhum ano de mandato ainda. É complicado. 10 Está meses. complicado. Não fechou nenhum ano. Mas Não era disse para 100 que dias. veio e não vai vir para nada. Mas agora é um ano, daqui a pouco é 2. Não vai vir Já para foi um nada. quarto do governo dele. Está complicado. Não vai vir para nada. Não vai vir para nada. Essa era a tragédia anunciada. Paulo Sérgio, o ministro da Justiça, falou porque sabe do porquê disse. E sabe o que realmente acontece no Rio. Aguarde as próximas semanas e verão. Sibila Ribeiro. Não, olha só. Ele deve ter uma bomba. Não. Foi o que nós acabamos de falar aqui. Exatamente. Ele deve ter informações realmente importantes, porque eu sei que foi feito em Brasília, tipo uma força-tarefa dos órgãos de inteligência. Então, realmente, as informações estão chegando. Agora, o que ele não poderia fazer foi o que ele fez. Tornar público.
tornar público. Sem nenhum objetivo. Aí, né? por isso a minha pergunta, será que ele estava mandando algum recado para alguém? Aviso alguém? Pode ser, pode ser, pode ser. Ele não falou em verdades. Não. É que era o ministro. Pois é. Qualquer um falasse, aceitava. Ele tem que tomar providência. Ele tem que tomar providência. providência. Na hora que ele tornou fazer público, fofoca. na hora que ele tornou público e não tomou providência, prevaricou. Paulo Sérgio, com todo o respeito que tenho pelo desembargador Genaro, cada vez mais o meu conceito desaparece com ele. Falar que uma pessoa aposentada não pode voltar ativa e ter um salário da função, isto quer dizer que se ele for convidado a exercer uma função pública, ele vai trabalhar sem remuneração de Até graça. o teto e depois não posso receber mais porque é condicional. Evidente, eu não aceito. Por favor, ou então eu não vou trabalhar. Não aceito. Dizer que vou trabalhar, que é trabalho escravo, o dia que eu for convidado, que poderá ser para mim até uma grande honra, eu sei que eu vou ganhar até o teto condicional. Dali para frente não posso ganhar. Mas isso não é trabalho escravo. Isso é um serviço à nação, por favor. Vem cá, e o Temer, hein? Este episódio de Nova York agora, do atentado aqui, levou quantos? 4 argentinos, né? 5 argentinos. 5 argentinos, Uma belga e 2 americanos. Foram 8 ou 9 pessoas, né? 8 pessoas. As atitudes dele continuam sendo... Do Temer ou do Trump? Do Trump. Eu também não Você falou O Temer. Sérgio está meio. Né, hoje está meio atrapalhado. Tem um buraco. Paulo Sérgio. Mas o que vocês acharam? Esse feriado não fez bem para ele. Em que sentido? Nesse, em todos os episódios. Porque agora na Veja saiu uma matéria de um grupo de psicólogos dizendo que ele é psicopata. Faz tempo. Mas não precisavam Não faz tempo que estão dizendo. Não, faz tempo, agora saiu uma Escreveram um matéria. livro até Não sobre isso. precisa. Não precisa ir aos Estados Unidos. Não precisava. Se tu olhar a fisionomia, Lombroso definiu o criminoso nato pela fisionomia. Tu consegues ver um psicopata pela fisionomia. Olha a cara dele, tem uma cara de psicopata, pelo amor de Deus. Se enquadra no conceito lombrosiano. Lombrosiano. Mas a economia vai bem. Muito bem a economia dos Estados Unidos. Mas ela vai porque ela é forte, porque ela é grande. Descolada. E o governo não tem a influência na economia como tem aqui. tem aqui, Quer dizer, né? eles são. Ele uma recebeu economia. os Estados Unidos uma situação muito boa. Sim. A situação... Tinha melhorado bastante. Não, melhorado não. É, Os mas Estados Unidos ainda saíram do buraco. os Estados Unidos com hoje Obama. tem um percentual de pobreza E ele grande agora, que sim, não tinha. claro que tem. E ele agora, a nomeação do próximo presidente do Federal Reserve é um conservador que parece que para a economia brasileira é bom, né? Para a economia dele, foi bem Não, e aceito. para nós também, para a economia brasileira. E não é economista, é um advogado. Jerome Powell. É Já é advogado, ele não é economista. Para ver, aqui nós temos essa política rentista que só coloca banqueiro lá. Mas ele era banqueiro também. Quem? Esse aí da onde? Que banco? Ele há pouco ele tinha. Não, ele era diretor. Ele já banco. era diretor. Num banco. Não, mas Era ele teve banqueiro. um período que ele esteve num banco. Ele é de Washington. Sim. E entre aquele. Ele foi secretário substituto do Tesouro do Bush, do velho. E depois ele sai disso, ele saiu. Agora ele estava numa função pública nesse momento ainda. Não me lembro qual era. Será que adiantaria, tu que és desembargador, tu passaste pelo terreno, não, né? Não passou. Será que adiantaria votar com estas urnas eletrônicas que não são sérias? O Ivo Goulart está perguntando. Essa discussão Olha, antiga. isso é uma discussão antiga e acadêmica. E acadêmica. A experiência que eu tenho com relação às urnas eletrônicas é quando eu presidi as eleições do Grêmio, que nós utilizávamos urnas eletrônicas. A urna eletrônica é absolutamente indevassável. O que pode haver, e aí eu não discuto, porque não sei, é da urna para frente. Na computação, Envio dos dados. aí é outro departamento. Agora, a urna em si... Na colocação dos dados. Exatamente. Não, os dados que vão para a urna é absolutamente indevassável. Meu preclaro desembargador, eu vou dar um testemunho. Os senhores sabem que durante algum tempo na minha carreira eu trabalhei na área de inteligência. Inclusive fui chefe do Centro de Inteligência Aeronáutica. Eu vou dar um testemunho. Qualquer coisa de computação, o que inclui a urna eletrônica, é fraudável. Não estou dizendo que houve qualquer tipo de fraude. Não disse, hein? Atenção, não estou dizendo.
Contudo, o conhecimento, certo, que adquiri na época que estive na área de inteligência, é possível que seja feita assim. E aí eu pergunto, por que que o mundo inteiro, nessas alturas do campeonato, não tem urna eletrônica? O Macri está tentando implantar na Argentina e não conseguiu agora, vi uma notícia. Por quê? Por quê? Por que que no Brasil? Por que só com a Smartmatic? Por que que na Venezuela, com a própria Smartmatic? Né? Então... Mas agora mudou o governo novo no Brasil, vamos mudar tudo. Sim, mas olha democrático. só. Agora vamos trocar essa Democrático. Aquela sugestão, não, virou até lei. Né? O voto impresso. O voto impresso é uma garantia democrática, sim. Sim, tá bom. Entendeu? É sim. Barbaridade. É sim, porque pode... Olha, eu cobri eleições faz 40 anos que eu cubro eleições. Tem votos que acharam na rua, né? Barbaridade. Impresso. Pilha de voto. Olha aqui, ó. Raul José Ferreira Dias, pá. Raul José Ferreira Dias. Aqui da Cassiaca, Raul José Ferreira Dias. Ele está dizendo que, além deste, Sim. o impresso junto. É isso que está... o impresso junto. Não, peraí, Paulo. Não, Paulo, peraí. Contava certo. O que eu estou dizendo é o comprovante. Claro. O comprovante. Vai para o sistema e tu fica com o comprovante. E não é só isso, é porque tem um voto impresso que vai ficar ali. Sim. Se der alguma dúvida, abre aquilo que ficou ali Confere. e vai contar o papel. Sim. Se não der dúvida, ok, fica Agora, ali. o resultado eleitoral, o mais... Mas aí pode fraudar Paulo Sérgio. a passagem do digital por impresso, é o teu raciocínio. Não. Posso votar aqui. Não, Mas a pessoa confere. A pessoa confere. Não, mas o cara confere, confere. ele vai conferir e tem um pedaço, pelo menos que eu entendi, vai ter que ter uma urna física, em que o eleitor, ok, foi isso aqui que eu quis? Foi. Ok, destaca e fica com um e bota o outro ali. Por quê? Esta é a situação em que poderá ser verificada Nunca fisicamente. levou cópia de voto para casa. O resultado eleitoral. A cópia do voto para casa não importa. O importa é a cópia que ficou ali. Sim, mas a cópia pode ser fraudada da mesma forma. Sim, mas ali vai ter gente do partido A, do partido B. Paulo Sérgio, olha aqui, ó. Tem um buraco aqui, essa eu tenho que ler, né? Porque na rua de Eonas, 216, o nome... Como é que ele deu o nome aqui? É um cidadão magro aqui. Não é o Janta. É o Fausto Silva. Buraco Fausto Silva. Eu sei que é dar o nome de Janta, tia, pelo tamanho do buraco. Nós vamos agora ao ponto final com o Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Rodrigo Lucas de Guaíba, o que garante pagamento do salário integral dos deputados e o salário dos professores e outros servidores, por que ficam em atraso? Um abraço a todos. Rodrigo Lucas de Guaíba, porque o legislativo, como o judiciário, tem orçamento, eles recebem dinheirinho. Tribunal não importa de Contas. Também, tribunal. Não interessa quanto arrecada, está aqui o teu orçamento, faz o que quer. E se não pagar, bom, cadeia quem não pagar. Aí paga, rebenta. Mas o judiciário nunca extrapolou o orçamento, por isso que pode pagar em dia. Não, mas Chega a emprestar dinheiro para o executivo. Nunca extrapolou o orçamento. Quer dizer, o governo do Estado tem um orçamento fictício. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul não tem orçamento fictício. Ele não extrapola o orçamento, por isso é que paga em dia. Muito bem, então. Então faça o ponto final. Meu ponto final é muito simples hoje. Eu quero agradecer o convite de participar dessa pleia de... Para te dar uma olhadinha para lá, continua. Tá difícil. Não tá difícil. Aqui quero agradecer a participação no programa e desejar a todas as pessoas que nos ouvem e que nos veem um excelente fim de semana. Hoje eu tô light. Não disse nada, né? Garcia Carpes, o homem que foi chamado de esquerdista, subiu no caminhão. Uma hora me chamam de direita, outra hora de esquerda. Não, mas o país está assim, caminhão, vamos falar. Eu subi no caminhão. Mas eu quero dizer o seguinte, ponto final. O que nós queremos
nessa disputa entre o funcionário e a prefeitura é um ponto final. Por isso, a maioria dos vereadores se reuniu, colocou em votação, ganhou, para ir para as comissões, julgar e ir para o plenário decidir. As leis que o prefeito mandou lá de tirar ou botar, tem certas coisas até que nós concordamos, mas tem que votar. Essas 40 dias para negociar é mais 40 dias de greve. Ou seja, não há acordo. Isso não há acordo, quem tem que decidir é a Câmara de Vereadores, com as suas prerrogativas. Os projetos estão lá na Câmara, tem que ser votado. Não pode ser mais engavetado. Nós queremos resolver a situação. Toma um pãozinho. E é muito bom. Muito bom. Dá para se explodir Genaro. Muito bom, Genaro. Muito bom. É muito Adoçar o Genaro. Isso me lembra quando eu era criança. Eu estou doce hoje. Pão de mel. Concordo que eu estou doce hoje. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Senhor Paulo Sérgio, sei que você é contra os militares, está vendo? O Paulo Paulo Sérgio é contra tu contra os militares. O Paulo de Atlântida. Senhor Paulo, sei que você é contra os militares, como o Bolsonaro. Mas com estas mentes atrasadas, tem que ter punho de ferro, pois só os militares para limpar este país. Parabéns, Paulo. Paulo, isso é uma jogada estratégica, né, Paulo Sérgio? Ele canta de um lado, mas ele está do outro. Acho que sempre assim. Não, assim mas... ele era árbitro, era assim, aqui não é lá. Paulo, eu queria só nesse ponto final... Olha que eu já te fiz chorar em Cachoeira. Passado, hein? Deixar... Chorou em Cachoeira. Tempo que atleta chorava. Te fiz chorar em Cachoeira. Deixar um abraço especial, certo, para duas pessoas que, a despeito de tudo que está acontecendo, ainda empreendem nesse país. Então, ao João Mateus e ao Christian, são corajosos, são pessoas corajosas, que estarão lançando nesse final de semana em Gramado e Canela, certo, um novo aplicativo, certo, específico, certo, que é o Vá de Carrão. Então, quem for a Canela, quiser conhecer um novo aplicativo, quiser andar de Lamborghini, de Ferrari, entendeu? Então, fazer um H... Isso não é para nós, né, Paulo Sérgio? Não. Mas tem gente que vai, que gosta. E é um aplicativo... Leonardo, realmente... por exemplo, Leonardo. Eu só ando a cavalo no final. Muito bom, certo? E eu queria deixar um abraço, por quê? Porque toda essa discussão que houve sobre Cabify... 99 Pop, Uber e tudo, isto não tem volta, podem colocar, é que nem aquela história que nós estávamos falando no início, certo? O Thomas Alva Edison foi apedrejado, xingado, certo? Porque queriam proteger os acendedores de lamparina. Acabou, entendeu? Eu fico impressionado do deputado Zaratini, né, que era o relator, para acabar com os aplicativos. Qual era o partido dele? Não sei. Eu digo, era o PT de São Paulo. Pelo amor de Deus. Boa noite, Paulo Sérgio. Esta ministra dos Direitos Humanos, ela não é humana, ela é desumana, só pensa nela. Eu acho que está completamente fora da realidade, é muita cara de pau. Mas nós, tendo um safado como Gilmar Mendes, que faz o que bem entende, não duvido mais nada. Quevedo de Gravataí. É isso aí. Leonardo Lamacchia, seu ponto final. Meu ponto final, Paulo Sérgio, também dizendo da minha satisfação de dividir essa bancada com esses amigos queridos e contigo e com os nossos telespectadores da Pampa, é parabenizar o presidente Vitor Augusto Có, foi reeleito para mais 3 anos à frente da FCDL, pelo grande trabalho que ele fez. Ele foi reeleito com 83 votos a 38, o que demonstra a ampla aprovação do trabalho que ele fez. E fazia tempo que não tinha, nunca teve na FCDL oposição. Exato. Foi a primeira e ele matou o oposicionista. Não sei nem quem é. Exatamente. Então, deixar um abraço ao presidente Vitor, parabenizando ele e parabenizar também. Que mora em Três Coroas, hein? Escolheu bem. Nos assistindo, é o nome das coroas? Hein? Não tem o nome. Três Coroas? O nome das coroas não se sabe. Não entendo de coroa. E também, já que eu estou fazendo ponto final, parabenizar o presidente Romildo e a torcida do Grêmio, não só pela classificação para a final da Virtual campeão da América. Vai ser Virtual campeão da América. Virtual campeão da América. Não só por ter colocado o Grêmio numa final da Libertadores, como pela renovação do Luan também, que não foi fácil e o Grêmio se saiu muito bem, em campo e fora de campo. Parabéns, presidente Romildo. Está comprovado que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha aqui, diz a Laura Brisa. Boa noite, Paulo Sérgio. Ao renomado brigadeiro Dias, estou com ele. O Bolsonaro é o homem certo. Diga ao vereador Cassiá pular do muro e dizer para que lado ele vai, o que ele está esperando. Também pergunta o desembargador Genaro
o que uma funcionária da Justiça pode fazer quando é assediada todos os dias por um advogado que é seu colega e ameaça falar para os superiores? Meu Deus do céu. É uma barbaridade. Tem que... Vai na polícia. Vai representar contra a pessoa, por favor. A lei está aí. Ricardo Alfonsin, não é tu, não, advogado? É ex-colega dele, eu não sou desembargador. Não, é advogado. Não falou a Não. falou ali. Não, advogado. Não, e ex-colega dele. Não, é advogado. Vê se não está escrito aí. Não é. Vê se não está escrito aí. Advogado e ex-juiz, ex-desembargador. Diz aí. Também pergunta o desembargador Genaro o que uma funcionária da Justiça pode fazer quando é assediada todos os dias por um advogado que é seu colega. Então não é advogado, é funcionário Não, foi da Justiça. colega. É ameaça, não, essa é advogado, não é colega como advogado. Então tá, advogado. deixa assim. Tá. Denuncia na OAB. Deixa assim. Você não é e na polícia. Falo eu, então. Eu primeiro quero dizer aqui que eu recebi uma mensagem do José Carlos Souza, cumprimentando pelo programa, o Caco, e da doutora Tânia Maria da Silva, lá de Goiás, que disse que está assistindo, esteve aqui conosco na Expo Inter, ficou encantada lá com a recepção. E todos encantados com ela, viu? Também. Um abraço para ela. Pô, foi um encantamento generalizado. O doutor Frederico Alves, que também é o presidente lá da Comissão de Direito Agrário lá de Goiás, e cumprimentá-los e dizer ao Paulo Sérgio que nos últimos dias assistimos aqui no Rio Grande do Sul um ataque generalizado dos órgãos ambientais e mais outros órgãos da Receita e outras coisas contra os proprietários rurais, com multas estratosféricas, uma coisa impressionante, de uma hora para outra. Fortemente armados. E em outros estados até teve uma reação violenta dos proprietários em relação a isso. Uma coisa muito estranha, parece uma coisa que foi organizada para criar um pânico geral, uma insegurança dentro da atividade rural. É uma coisa que está sendo examinada, o Leonardo acaba de me dizer que houve uma reunião da Secretaria da Agricultura com os órgãos que estão nessa situação, pedindo para um esclarecimento sobre isso, porque é uma coisa fora do comum. As vésperas da safra do soja. Né? É uma coisa impressionante. Aqui no Rio Grande do Sul. Essa arbitrariedade não é de hoje. Né? Fora a invasão lá nas plantações de soja. A arbitrariedade não é de hoje. Com destruição. Isso lá na Bahia. Pois é, quer dizer, pelo amor de Deus. Pãozinho de mel para o senhor. Aqui, ó. Pronto. Pãozinho de mel, para vocês adoçarem a vida de vocês. Estão muito amargos. Zezé e Castro. Eu não estou amargo, eu só dei parabéns. Zezé e Frigorífico Castro. Muito bom. É bom. É excelente, é excelente. Juju. Então não é necessário contratar professores, pelo que vocês estão dizendo. Estamos no final de 2018 e ainda faltam professores em diversas disciplinas em algumas escolas. Fernanda de Atlântida. Por isso que a Assembleia tem que sempre renovar esses contratados, senão falta professor na escola. Não, nós estamos propondo ter mais vagas, só que comprar na iniciativa privada. Foi isso, nós não queremos exatamente isso. A minha posição aliás, a educação é um projeto para a próxima geração. Exato. Né? E, como dizia o Brizola, e o ministro, que foi ministro dele lá, Darcy Ribeiro? O Darcy Ribeiro. Construam escolas, e olha, tá aí, foi premonitório. Construam escolas que não vão ter dinheiro para construir presídio. Darcy Ribeiro. Grande pensador. Tá aí, esse é o problema. Agora nós não temos nem escola, nem presídio. E a criminalidade então tomou conta do país. Mas eu só preciso fazer um reparo. Por que se contrata mais professor? Não, só um reparo. Porque vão se aposentando, tem que contratar. Um dado importantíssimo de alta relevância. Nós estamos vivendo em plena Feira do Livro. É um momento importante da cultura gaúcha, uma das maiores feiras do livro da América. Eu acho que deve ser divulgada e se faz um convite a toda a população brasileira, gaúcha, que compareça à Feira do Livro lá, porque ali é que começa a cultura. E leve seus filhos, leve as crianças. Só da leitura você aprende alguma coisa. Agora o Alfonso vai gostar. Paulo Sérgio Pinto, deixe de ser ridículo, apresente o programa e deixe as pessoas convidadas debaterem. Você sabe que hoje eu estive com um grande amigo, encontrei o grande amigo Marcão. Aliás, eu deixo um abraço pro Marcão, mas ele falou assim,
Brigadeiro, fale pro Paulo Sérgio deixar, porque só ele fala. Mas vocês viram que ele não se manifestou quando falou do Grêmio e do Inter? Que ele tem o time dele, mas ele fica na moita, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sou debatedor aqui, eu não sou apresentador. Vi o Gi. Eu não sei Gi Gouveia, eu fiquei na dúvida. Gi, então eu sou debatedor, sou apresentador. É um intrigador. Eu sou, também. E tu vê que eu abro espaço, 90% do que eu digo, Alfonsinho, aqui vem de pessoas como tu, Gi. Tá? Então eu abro espaço para o Gi Gouveia, eu abro espaço para a Laura Brisa, eu abro espaço para todo mundo aqui. É verdade. Quevedo, e não interessa o matiz. Mas Gi, te identifica melhor aqui. Tá, Gi? Obrigado, Alfonsinho, obrigado, Leonardo Lamarca. Brigadeiro Dias, Cassiá. Bom final de semana. Obrigado, desembargador Genaro Baroni Borges. Bom fim de semana, Gi. Bom fim de semana para todos. Vem aí, Jornal da Pampa. Até segunda-feira. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.